porque é isso, né? A gente está falando de inovação, de tecnologia e etc. E o que eu percebo é que quanto mais a gente fala dessas habilidades instrumentais, desse excesso de tecnologia, desse excesso de estímulo, mais necessárias são as competências ligadas ao humano. Numa era recente, nessa era que a liderança que foi estabelecida lá na era industrial, talvez até um pouco antes, né, porque a estrutura hierárquica das organizações, aliás, organograma, que é algo que as empresas usam até hoje, é um negócio que foi criado lá por um general do exército prussiano, é um troço que vem de 1700 e tralalá, 1800 e tralalá, e foi isso que foi importado para as empresas, porque era o que nós conhecíamos na época, nessa época da era industrial. E essa liderança, né, ela era uma liderança até muito pouco tempo, alicerçada na ideia do líder transformacional, ou, em outras palavras, o líder é aquele que promove transformação. O que a gente percebe hoje é o quão egocêntrica e autocentrada é a ideia de um líder transformacional. Por quê? Porque o líder transformacional pressupõe que eu, como líder, sei todos os caminhos e vou promover a transformação. E como é que eu promovo a transformação? Convencendo a cada um de vocês a respeito do fato de que a minha visão é a visão correta e que, portanto, nós todos juntos vamos promover essa transformação. Isso não tem mais lugar no mundo de hoje, né? E esse modelo de liderança, ele começa a evoluir para uma liderança que, se a gente for usar uma palavra, na minha opinião, é a palavra adaptativa. Ela tem que se adaptar às circunstâncias, às realidades, às mudanças de perfil dos liderados e de quem está chegando no mercado de trabalho, ou de quem está à nossa volta. Ela tem que passar a ser uma liderança que, ao ser adaptativa, ela abre espaço para coisas como a valorização da vulnerabilidade, que a Brené Brown tanto fala, né, e fala, enfim, de uma maneira magistral. A liderança hoje é vulnerável, ela tem que se mostrar vulnerável porque o líder super-herói também perdeu a sua cadeira cativa, porque se ele não é transformacional, essa ideia de super-herói também não cabe mais, né? Então, veja que isso é uma mudança brutal, né? Reprogramar tudo aquilo que a gente acreditou e foi treinado para acreditar em liderança, né? Eu, como líder, eu tinha que ter todas as respostas, era assim, né? Não, traz para mim que eu resolvo. E agora nós estamos falando o seguinte, o líder não tem mais resposta. O líder pode se mostrar vulnerável, porque da vulnerabilidade cria-se o espaço, muitas vezes, para criar de maneira coletiva e inclusiva esse novo, né? E aí a gente está falando de saber ouvir, a gente está falando de criação de significado, né? E nessa nova era, as pessoas vão transformar o modelo de trabalho, a forma de organizar trabalho, que também é uma coisa que tinha sido organizada com o mundo industrial em mente, né? Por que as pessoas têm que estar todas elas no mesmo lugar das 9 às 18 e todo mundo ao mesmo tempo? Porque naquela época era como tinha para fazer as pessoas interagirem, né? A única forma de comunicação era estar todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso não tem mais o menor cabimento. Então, essa nova era traz uma nova organização do trabalho. E aí? Este modelo de liderança de comando e controle não funciona mais, porque embora a gente discursasse nas organizações, não, isso aqui é uma organização moderna, contemporânea, tem outras práticas de gestão e tal, no final do dia, o modelo de comando e controle ainda prevalecia, porque eu estou lá na empresa, eu sei que meu chefe está me olhando e que se eu não fizer o que eu tenho que fazer, ele vai me punir de alguma maneira, né? Só que agora as pessoas estão em casa, trabalhando em home office, né? Não que vai ficar todo mundo em home office, óbvio que não, mas a gente vai ter um sistema híbrido. E aí? Se eu não tenho comando e controle, como é que eu garanto que as pessoas façam aquilo que se espera que elas façam? Elas não vão mais fazer porque sim, porque eu estou dizendo é assim e faça. E acabou. O cara vai dormir até as 11 horas, vai enganar todo mundo e vai fazer de conta que fez aquilo que não fez. Como é que você cria significado para que as pessoas se engajem no nível do compromisso delas com aquilo por entenderem que faz sentido aquilo se comunicar? E aí, se a gente resume essa história toda, né, o que a gente está falando aqui é cada vez mais de um líder mais humano. Chaplin já dizia, não sois máquinas, homens é que sois, mas agora, finalmente, um século depois, parece que a gente está começando a entender essa história aí.